Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém, meus amados irmãos? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Para você que é novo por aqui, seja bem-vindo também. Em nome de Jesus. Que Deus possa estar te abençoando, Deus possa estar te alcançando com misericórdia, que Deus possa estar restaurando, né, tudo aquilo que você precisa, aquilo que você perdeu, que você um dia esqueceu, que um dia você desistiu, porque às vezes, irmão, nós temos sonhos onde nós deixamos para trás, não vai dar mais certo. E Deus pode estar, irmãos, realizando os nossos sonhos, sim, porque Deus, ele não muda, ele ainda realiza sonhos. Amém, meus irmãos? Quero estar deixando aqui uma palavra para a nossa meditação. Para você que acha, que está achando que está no fundo do poço, que está no limite, que para você não tem mais saída, que Deus não vai te responder, que é só hoje e amanhã não existe mais, que acabou, que você não tem mais condição de nada. Às vezes nós chegamos a certo momento, a certa situação que fala, acabou. Agora para mim não tem mais jeito. Mas lembre-se que a última palavra é de Deus. Ele vem no momento exato, Deus não atrasa, Deus não adianta. É no momento certo em que Ele, né, age nas nossas vidas. Mas por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque a palavra que eu vou estar deixando para a nossa meditação e a nossa reflexão fala sobre esperança, também sobre fé e confiança em Deus nos momentos difíceis. Amém, meus irmãos? A palavra que eu vou estar deixando para vocês, para mim também, né? Serve para mim também. A palavra se encontra em 2 Reis, no capítulo 4. Essa passagem é muito falada, muito pregada. Eu já ouvi várias vezes, mas a qual Deus me manda falar? Amém, meus irmãos? 2 Reis, capítulo 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Glória a Deus. Aqui no capítulo 4, irmãos, a palavra do Senhor disse: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Glórias a Deus, aleluias, aleluias, glórias a Deus. Que palavra maravilhosa, né, irmãos? Essa palavra, irmãos, nós temos muito que nos inspirar nessa mulher de Deus, nesse homem de Deus, que no momento, irmãos, em que nós estamos passando por angústia, por dificuldade, eu sei que todos nós passamos por dificuldade um dia, não que nós sejamos, né, irmãos, supridos de tudo, porque tem dias, irmãos, que vai haver coisas que nós não podemos resolver, e é somente clamar a Deus. Mas aqui, o homem de Deus, o Eliseu, ele disse, né, vai, né, pede vasilhas emprestadas para seus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Entendeu, meus irmãos? Aí é onde entra, irmãos, a nossa fé, a nossa confiança em Deus, a nossa esperança. Que quando nós chegamos no limite, irmãos, Deus chega com um milagre. Essa mulher, irmãos, ela só tinha um pouco de azeite. Ela não tinha como pagar aquela dívida. Ou talvez algumas dívidas
que o marido dela, o falecido marido dela, havia deixado. E tem dia que nós iremos passar por luta, nós iremos passar por situações em que nós não temos condições. Mas lembre-se, quando nós chegamos no limite, Deus chega com milagre. Essa mulher, né, os seus credores estavam querendo levar os filhos dela para ser escravo, para pagar aquela dívida. Mas ela procurou quem? Ela procurou um homem de Deus. Ela procurou um homem de Deus. E ele disse, o mais extraordinário, irmãos, tudo é extraordinário que Deus faz, tudo é extraordinário. Quando Deus multiplicou o azeite, né, daquela viúva, e quando o profeta Eliseu disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Irmãos, vocês já pararam para imaginar o que é o resto de Deus? Se o resto de Deus, irmãos, foi tão grande na vida daquela viúva, imagina o extraordinário de Deus. Imagina o extraordinário de Deus, como não é grande, irmãos, na nossa vida. Então, irmãos, tem pessoas que ficam falando, eu escuto muito isso. Deus tarda, mas não falha. Deus tarda, mas não falha. Gente, Deus não tarda. Deus chega no momento exato. No momento em que nós achamos que não tem mais saída, não tem mais jeito, Deus chega com milagre, como Ele fez na vida dessa mulher, dessa viúva. Ela só tinha um pouquinho de azeite, mas ali Deus transformou, Deus multiplicou aquele azeite através do profeta Eliseu. E ela pôde pagar as suas dívidas e viver do resto. Então imagina o que é o resto de Deus, irmãos. Imagina o resto de Deus. Que para nós, irmãos, o resto... não, tem um resto de comida, vou jogar fora. Tem um resto de comida, vou dar para um cachorro, vou dar para um porco, vou jogar fora, vou pôr no lixo. Um resto para nós, humanamente falando, um resto, irmãos, não serve para nada. Mas aqui, vai e vende o azeite, paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Irmãos, o resto de Deus, irmãos, não tem explicação. Aí a pessoa fala, Deus tarda, mas não falha. Deus tarda, mas não falha. Irmãos, Deus não tarda, Deus não adianta. Ele chega no momento exato. Ele chegou no momento que aquela viúva só tinha aquele pouquinho de azeite. Ele não chegou antes, quando ela estava abastecida do azeite. E não chegou depois em que ela tivesse perdido os seus filhos para os seus credores. Deus chegou no momento exato, o milagre aconteceu no momento exato. Assim já aconteceu comigo várias vezes, os irmãos sabem, quem está comigo desde os primeiros vídeos sabe quantos milagres Deus operou na minha vida. Quando eu pensava que não tinha mais saída, mas eu não tinha sabedoria, eu nem conhecia essa passagem, porque não foi me ensinada essas passagens da Bíblia. Então hoje eu olho para trás e falo assim, como o resto de Deus me supriu, como o resto de Deus, né, me trouxe até aqui, porque era vivendo do resto de Deus. Era vivendo do resto de Deus. Mas Deus não deixou a gente passar fome, Deus não deixou a gente precisar de fazer coisas erradas para chegar até aqui. Então, Deus ele não atrasa, mas também não adianta. Ele chegou no momento exato em que aquela mulher achou que não tinha mais saída. Para ela não tinha mais saída. Os credores iriam levar os seus filhos para serem escravos, mas Deus chegou no momento exato. E ali ela viveu do resto de Deus, do resto, presta atenção, do resto de Deus. Imagina só, se o resto de Deus, irmãos, foi com o que essa mulher sobreviveu, o resto de Deus. Imagina o extraordinário de Deus, como não é. Amém, meus irmãos? Então, para você que acha que amanhã seus filhos vão passar fome, para você que acha que amanhã você não vai conseguir pagar essa dívida que você tem, para você que acha que esse problema de saúde você está enfrentando, amanhã já é o seu último dia, ou hoje é o seu último dia, lembre-se que no momento exato Deus vai chegar para te socorrer. No momento exato, Ele não vem antes nem depois, Ele chega no momento exato, porque Ele sabe, Ele conhece a nossa força e conhece também a nossa fraqueza. Ele conhece as nossas limitações. Ele conhece, irmãos, Ele não coloca nada diante de nós impossível para nós fazermos, porque o impossível quem faz é Ele. Não adianta, irmãos, eu desesperar, não. Vamos crer no Senhor Jesus, vamos lembrar dessa passagem, o resto de Deus. O resto de Deus é extraordinário. O resto de Deus para aquela viúva foi o qual ela pagou todas as suas dívidas e, né, teve ali os seus filhos por perto, né, os credores não levaram os seus filhos. Então, se tem alguém te ameaçando por causa de dívida, por causa disso ou por causa de aquilo, crê em Deus, que Deus vai chegar no momento exato.
Para você que está passando com problema de enfermidade, o médico deu um diagnóstico, não passa de hoje. Irmão, só não vai passar se Deus permitir. Mas creia que Deus, ele vai chegar no momento exato. Ele não chega antes nem depois, porque ele conhece as nossas limitações. Ele sabe até onde nós podemos ir, irmãos. Não se desespere, porque eu lá atrás, irmãos, eu não desesperava. Às vezes eu tinha medo, né, de meus filhos passar fome, mas eu não tinha nem juízo, nem maturidade de pensar que alguém poderia tomar os meus filhos de mim. Eu nem sabia que existia conselho tutelar, irmão, eu sabia de nada. Eu era uma criança, eu era uma adulta, né, com mente de criança, cuidando de 2 crianças, então eu não tinha medo. Eu não preocupava com isso, porque ali Deus sabia que eu não tinha maturidade, eu não tinha entendimento de nada, mas hoje eu tenho. E para você que não tem a maturidade como eu não tive antes, né, creia no Senhor Jesus. Leia a palavra, reflita sobre essa passagem. Porque essa mulher achava que era o fim dela, era o fim para os filhos dela, né? Humanamente falando, né? Hoje as pessoas, se perdeu algo, tira a sua própria vida. Não aceito isso, é melhor eu morrer e não ver aquilo, não ver isso que está acontecendo, né? Acontece muito isso, tirou os meus filhos, eu não sobrevivo. Mas aquela mulher, mesmo sendo ameaçada pelos seus credores, creio que ali não passou isso pela cabeça dela. Ela foi procurar quem? Um homem de Deus. Então, se você está passando por luta, por dificuldade, procura um homem de Deus, procura uma mulher de Deus e conversa, peça ajuda, para que Deus possa estar usando essa pessoa. Ou você mesma ora e peça a Deus. Fala, Senhor, o que eu faço? Me ajuda, me mostra uma saída. Porque Deus, ele pode todas as coisas. É claro que ele não te abandonou. Eu quero até deixar um relato aqui para os irmãos, que eu entro aqui no YouTube, irmãos, para assistir uma live, né, ao vivo, e sempre aparece uma pessoa pedindo, deixa Pix, fala, irmãos, me ajuda, eu tô passando por isso, por aquilo, eu tenho filhos pequenos, a gente sabe que a maioria é mentira, irmãos, a maioria é para arrancar dinheiro, porque pensa que a igreja, né, na igreja é lugar de pedir. É claro que a palavra de Deus diz que os dízimos e a oferta é para ajudar os órfãos e as viúvas. Infelizmente não acontece isso. Mas ali aparecem pessoas pedindo ajuda, dizendo, eu estou passando por isso e por aquilo. E se você me ajudar, pode crer que Deus vai te dar em dobro. E aí? Por exemplo, eu entro naquela live e eu peço ajuda e digo para os irmãos, me ajude, eu estou gravando um vídeo agora. Eu falo, irmãos, me ajuda aí, que eu estou passando por dificuldade. Aí os irmãos me ajudam e Deus vai te dar em dobro. E aí, Deus pode dar para os irmãos, não pode dar para mim? A mesma forma, irmãos, que Deus pode te dar em dobro, pode me dar também, se eu clamar a Ele, se eu buscar a Ele. Não é a questão de ficar pedindo, irmãos, é a questão de eu ter fé em Deus e clamar a Deus. Porque Deus, ele vai fazer. Ele vai suprir a nossa necessidade, assim como ele supriu dessa viúva, através de um azeite, né? Naquele tempo, o azeite era algo muito valioso, muito precioso até hoje, né, irmãos? O azeite, ele é precioso, ele é valioso para nós. Para nós que somos espirituais, nós entendemos, né, o valor do azeite. Mas então, a pessoa entra ali naquela live e começa a pedir, irmãos, e vai falando tanta coisa, e vai pôr no Pix, e pedindo ajuda e dizendo, Deus vai te dar em dobro. Se Deus pode dar para aquelas pessoas, não pode dar para mim? Irmãos, não adianta eu ficar pedindo para o homem. O homem também é necessitado de Deus, o homem também é dependente de Deus. Mas ali Deus usou o profeta Eliseu para falar com aquela viúva. E assim nós devemos falar para o próprio Deus. Porque hoje nós não podemos falar, né, irmãos, nas igrejas, não se falar, você está pedindo, né? Nós não podemos ajudar, nós não temos condição. Mas ali o profeta, ele não foi na igreja nenhuma pedir. Ele não foi a ninguém pedir, ele só fez aquilo que Deus mandou. Fala para ela que pega vazias vasilhas, e não poucas. E pode despejar o azeite, que vai encher todas as vasilhas. Então, irmãos, vamos buscar em Deus, vamos clamar a Deus, e vamos crer que Deus não tarda, Deus não falha, Deus não chega antes nem depois, ele chega no momento certo. E assim como foi com essa viúva, será também para conosco. Para nós que temos fé em Deus, para nós que buscamos em Deus, para nós que cremos nos milagres de Deus. Se ali ela viveu do resto, irmãos, imagina o extraordinário de Deus, como não será na nossa vida. Então, essa passagem que eu quero deixar para vocês, para nós, né, para a nossa meditação, e que os irmãos possam refletir. Se o resto de Deus, irmãos, né, foi tão grande na vida daquela mulher, imagina o extraordinário de Deus, como não era a nossa vida. Então vamos buscar, vamos clamar a Deus, vamos pedir a Ele, né, para que Ele venha suprir as nossas necessidades. É claro que tem hora que nós temos, né, nós carecemos, nós necessitamos da ajuda dos nossos irmãos,
mas nem sempre nós podemos contar com qualquer pessoa. Nem sempre nós podemos contar com alguém da igreja, nem sempre nós podemos estar contando a nossa vida para alguém, porque ninguém quer saber da nossa vida. Ninguém quer saber. Aqui ela foi falar para o profeta Eliseu, ela falou, um homem de Deus, eu vou falar para ele. Quem sabe eu não pode me ajudar. Mas hoje eu chegar para um pastor e falar, pastor, estou passando por dificuldade, estou passando por isso e aquilo, o senhor poderia me ajudar? Não, eu não posso. Tá faltando isso na igreja, faltando isso e mais aquilo. E o que adianta? A igreja está toda luxuosa, está toda do jeito que eles querem. Se os membros estão necessitados, se os membros estão passando fome, se os membros estão doentes, estão sofrendo. É isso que eu venho refletindo também, irmãos, sobre as igrejas luxuosas. De onde é que vem aquele dinheiro? Dos dízimos, das ofertas. E as viúvas? E os órfãos? Fica como? Aqui o profeta Eliseu, irmãos, ele profetizou na vida dela, porque ele foi instruído por Deus. Foi o próprio Deus que mandou ele na casa dela, né? Para poder fazer a multiplicação do azeite. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Ele aumentou, multiplicou, duplicou, triplicou, quadruplicou. Não sei nem falar, né? A forma em que aconteceu naquele momento com aquele azeite. Mas se a gente hoje chegar numa igreja e pedir ajuda, o pastor, não, eu tenho que pagar o aluguel da igreja, tenho que pagar a luz, tenho que pagar água, pagar isso. É o espírito das dívidas. Eu estive conversando com algumas pessoas a respeito disso, dessas dívidas da igreja que nunca acaba. Eu vendo um vídeo de um padre, o padre falando do Espírito Santo. O padre fala aquilo que os pastores não falam. O padre falando do Espírito Santo, enquanto a maioria dos pastores fala o espírito das dívidas. Eles pregam o espírito das dívidas. É dívida disso, dívida daquilo, dívida mais aquilo. E os órfãos e as viúvas ficam onde? Fica como? Então, irmãos, os dízimos e as ofertas são para ajudar os órfãos e as viúvas. As pessoas preferem, irmãos, a fazer uma igreja, irmãos, com tudo ali que eles têm vontade de fazer. Cadeiras, almofada, tudo de primeira qualidade. O que adianta se ninguém vai morar dentro da igreja? Porque a palavra de Deus disse que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. O único templo em que Deus habita, o Espírito Santo de Deus habita em nós, o nosso corpo. Não é dentro da igreja. O que adianta tanto luxo dentro das igrejas, os pobres e os órfãos e as viúvas passam necessidade. Tem muitas pessoas necessitadas dentro da igreja, mas a igreja não pode ajudar. Por quê? Eu tenho que mudar isso, tenho que mudar aquilo, mas tem que dar dízimo, tem que dar oferta. Mas aqui o profeta Eliseu, usado por Deus, ali ele aumentou o azeite daquela viúva. Vamos crer no Senhor Jesus, vamos buscar. Eu não estou proibindo ninguém de ser dizimista, porque tem pessoas que dizem que Deus só abençoa ela porque ela é dizimista, porque ela é ofertante. Irmãos, eu nunca fui fiel, porque eu não tinha condição. Hoje eu aprendi muito sobre dízimo e sobre oferta. Meu dízimo, a minha oferta, vai para quem Deus permitir. Para você vai levar isso, você vai abençoar alguém com tal valor ou com algo que a pessoa estiver precisando. Assim eu faço. Eu não dou dinheiro à igreja, irmãos, eu não dou. Porque eu aprendi dessa maneira, lendo a palavra de Deus, meditando, na palavra de Deus, na Bíblia, eu entendi que os dízimos e as ofertas eram para ajudar os órfãos e as viúvas. Hoje eu vejo pessoas aí de fora. Não vou falar do mundo, irmãos, porque eu estou no mundo, sempre vou repetir isso para os irmãos, eu estou no mundo. Eu vejo pessoas aí do lado de fora, dizendo, eu vou ajudar os órfãos e as viúvas. Isso aí sim é fazendo a vontade de Deus. Mas hoje nas igrejas não ajuda. Mas enfim, irmão? Cada um é cada um vai fazer o que quer, o que bem interessa, Mas aqui, ele disse, e vivei do resto. Então, não se preocupe se você tem pouca coisa em casa, Deus pode multiplicar. Eu vou na minha despensa. É pouco que eu faço por mês, porque eu não vou comprar coisas para estragar. Eu compro o necessário. Mas eu oro naquela compra, eu abençoo aquela compra e falo, Senhor, não deixe faltar alimento na minha mesa e nem na mesa de ninguém. Eu estou orando em favor da vida dos irmãos, de todos, Não só os irmãos, mas como todas as pessoas que passam por necessidade, que passam por dificuldade. E hoje eu peço a Deus que aumente o azeite na casa dos irmãos, que multiplique o azeite, multiplique as bênçãos.
Irmãos, quando eu falo bênção, não é riqueza, não é bens materiais, não. Que multiplique o pão de cada dia, que multiplique a saúde, que multiplique aquilo que os irmãos estiverem necessitando. E eu não prego aqui riqueza, não. Porque Deus, eu não vejo, Jesus não veio aqui para pregar riqueza, não. Os irmãos já sabem da passagem de Lázaro, né, e o rico. Os irmãos sabem da parábola do jovem rico. Então, Deus, quando ele veio aqui, não veio pregar riqueza, não. E a mesma coisa, irmão, eu falo para os irmãos, eu não venho pregar riqueza. Eu peço a Deus que abençoe os irmãos naquilo que os irmãos estão necessitando. De um alimento, de um remédio, de um tratamento, de uma moradia, né? Oro pelos casamentos, oro pelos filhos, oro, né, irmãos, essas áreas. Porque aí vai dos irmãos. Aquilo que os irmãos têm desejo de ter, tem um desejo no seu coração, peça para Deus. Eu não vou falar, irmãos, vou orar para Deus te dar um carro. Como uma irmã deixou um comentário para mim orar para Deus dar um casamento, dá N coisas que eu não sei nem o que é. Eu não oro por isso. Porque Deus não vai se agradar de eu fazer isso. Eu faço a vontade de Deus. Eu tenho que estar dentro do centro, eu tenho que estar no centro da vontade de Deus. Orar em favor dos irmãos, aquilo que os irmãos estão necessitando. Eu não vou pedir para Deus dar luxo para os irmãos, como estão dentro das igrejas. Já falei, as igrejas luxuosas e os membros passando fome, sem uma veste adequada, sem um calçado adequado para estar indo no culto. Tem vergonha de ir porque não tem condição. Mas tem que levar o dízimo e a oferta. Mas vamos pensar, vamos refletir, irmãos. Vamos refletir, vou repetir de novo. Não estou proibindo ninguém levar dízimo e oferta. Faça o que for da sua vontade, né? Eu não estou proibindo ninguém. Mas vamos pensar aqui. Deus não tarda, Deus não falha, Deus não demora, mas Deus também não adianta. Ele chega no momento exato. Aqui, a viúva é prova viva disso. Quando ela pensou que não tinha mais jeito, que ela ia perder a única coisa bem mais preciosa que ela tinha. Ela já tinha perdido o seu esposo e ela estava sujeita a perder os seus filhos. Então, Deus chegou no momento exato. Quando chegamos no limite, Deus chega com um milagre. Amém, meus irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.